E aí vamos continuar entendendo Vênus, né? O que ela significa dentro da gente como uma deusa. Vamos continuar falando sobre a questão da inveja, né? Da sombra, desta sombra, né? O que acontece quando a gente renega alguma característica humana, inerente ao ser humano? Lembrando, né? Ninguém está isento de sentir alguma característica humana. Ninguém. Somos todos semelhantes em relação a isso. Todo mundo sente todas as características. Como eu disse, alguns numa intensidade maior, outros menor. Então, qual que é a ideia aqui, né? Como que a gente entende esse lado de Vênus que deseja as coisas que ainda não tem? Como eu estava dizendo, quando ela se manifesta dessa forma é porque uma parte sua quer ser suprida, a parte de Vênus em você quer ser suprida, quer as coisas. E tudo bem, querer as coisas não faz mal. A gente está falando aqui da polaridade feminina, e o feminino ele atrai, o feminino ele recebe, certo? O que acontece quando a gente renega alguma característica humana, nesse caso a inveja? Ela vai aparecer ao nosso redor de alguma forma. Por exemplo, eu não sinto inveja de nada. Investiga bem, investiga. Porque o que vai acontecer na sua vida se você não aceitar e assumir e observar a própria face da inveja, a própria face de Vênus, que não é apenas uma donzela, deusa do amor. As pessoas ao seu redor vão aparecer vez ou outra, onde você vai olhar e pensar assim, nossa, aquela fulana, aquele fulano tem inveja de mim. Pois é. Isso vai acontecer você reconhecendo essa característica em você ou não. A diferença é que quando você reconhece isso em você mesmo e aceita como uma parte inerente ao ser humano, a inveja do outro não vai te atingir da mesma forma. Porque o que acontece quando você quer evitar a inveja alheia, vamos dizer assim? De alguma forma você vai querer esconder. É como se Vênus fosse se esconder para não assumir a própria face, vamos dizer assim. E aí você não vai ser inteiro, você não vai se colocar no mundo de forma integral. Você vai ficar ali nas sombras, né? Porque se você fosse colocar, o outro vai sentir inveja de determinada coisa pelo qual você se orgulha. E se você não se coloca, você fica partido, você não está sendo inteiro. Você não sendo inteiro, você não consegue vivenciar e viver uma vida com uma verdadeira autoestima e alto valor. E aí a pessoa que renega a face da inveja em si mesma vai atrair pessoas que sentem inveja dela em alguns pontos. E o que vai acontecer, né? Isso vai deixar ela incomodada, atacada, sabe? Como se fosse Vênus a vítima alheia, né? Nossa, todos me desejam. Não é por aí. Às vezes alguma coisa que você tem é motivo de inveja para outros. Mas se você não reconhece que alguma coisa que o outro tem é motivo de inveja para você, esse espelho vai te ferir. Quando você vê alguém olhando para você com inveja ou desejando algo de você, você vai se sentir atacado e ferido. Quando você reconhece que também sente inveja de determinados outros fatores, a inveja alheia não vai te incomodar, porque ela sempre vai existir. Só que à medida que você reconhece em você mesmo, ela deixa de ser sombria. Ela passa a ser uma característica humana que deve ser aceitada. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente está falando de Vênus. A gente está no segundo planeta ainda. Então, à medida que você vai reconhecendo essas características da sua própria posse, a terra de Gaia, que lhe foi dado para você cultivar, você, de alguma forma, ok, eu valorizo isso, eu tenho isso como característica que me valoriza, e isso é motivo de orgulho, e isso é motivo de eu não querer e não dever me esconder por isso, mesmo que o olhar lá fora pareça que vai me derrubar. Você imagina? Você vai deixar de ser você mesmo e de se colocar no mundo porque o olhar lá fora vai te incomodar ou vai te julgar ou coisa do tipo? Não é justo. Vênus seria renegada. Mais uma vez, o que acontece quando Vênus é renegada? Você vai ver ela espelhada nas pessoas ao seu redor.
Então, se você não reconhece a inveja em você, seja por qual questão for, você vai ver a inveja, você vai ver Vênus aparecendo na cara de outra pessoa para poder você olhar para ela. Olha aqui, ô queridinho, você tá aí negando que sente inveja, mas eu sou uma deusa que também sente inveja porque eu também quero as coisas. E acho bom você ir atrás de conquistá-las. Caso contrário, você vai ficar sempre se sentindo vítima do julgamento e da inveja alheia. Isso é Vênus. Essa é a face da deusa do amor. Pois é. Uma delas, claro. Então, à medida que a gente compreende essa deusa, a gente vai olhando para ela com mais cuidado e aceitando como ela se manifesta. Como a gente está indo rumo à humanização, a gente precisa aceitar todas as características, certo? Porque senão elas vão aparecer lá fora e nos incomodar e nos atacar. O mesmo serve para raiva. Aí eu estou sempre calmo. Eu não reajo a nada, eu não ajo a nada, eu não vou para cima de nada, eu estou sempre na paz. Você vai atrair uma pessoa que vai parecer que vai querer te cortar a cabeça, se você não olha para a própria raiva. E aí o que acontece? Eu estou trazendo Marte de novo, né? Quando você reconhece a própria raiva, reconhece a necessidade da própria raiva, por mais raivoso que seja outra pessoa, raivosa no caso, não vai te atingir da mesma forma. Você vai olhar que aquela raiva pertence a ela, e se não te afeta, é porque você está bem com a própria raiva. Você de alguma forma está sabendo lidar, está compreendendo como funciona a raiva. O mesmo serve para a inveja. Então, à medida que você observa a inveja como, opa, peraí, até que aquela determinada situação, aquela determinada pessoa ou aquela determinada coisa me causa uma certa inveja. Eu preciso reconhecer isso. E aí você humaniza a deusa e ela para de te infernizar por fora. Você traz ela para si. Tipo, ok, reconheço. Isso existe em mim. Respira, porque não tem nada de errado nisso. Nada de errado.